Salve, salve, família vascaína! No momento que eu estou gravando esse vídeo, 8h50 da noite, boa noite, vamos finalizar essa sexta-feira com mais uma resenha. Agora é oficial. O Vasco acabou de postar, Felipe Coutinho tá fora do Vasco. Ah, Thiagão, deixa aí, irmão, pá, cabeça fraca, Nutella. Não tem como não, Thiagão, fica chateado. Não, família, já falei aqui com vocês, já deixei aqui a minha opinião, nada a ver com torcida, acho isso um absurdo. Na verdade, eu até pensei que era com uma questão com o Diniz, né, ou ele, ou eu, e depois a gente ficou sabendo que não era isso, porque na verdade, cara, eu não quis acreditar nisso. Cobrança, vai tomar, Cazé, Rica Perrone, isso mexeu com a cabeça dele. Então, mas eu fico chateado, porque o Felipe Coutinho, cara, é um jogador que eu sempre gostei de acompanhar. Eu não vou dizer ídolo, né? Eu digo assim, ídolo do esporte, tá? No Vasco, nem pensar. Porque eu sempre gostei de acompanhar Liverpool, pô, aquele ataque, eu não perdi uma partida, fiquei tristão quando eles perderam o título pro City. Sturridge, Suárez e Coutinho. Ainda tinha o Steven Gerrard, né, ali na cabeça de área. Então, sempre acompanhei o Felipe Coutinho. E eu tô triste, cara. Eu vou te falar a verdade, tô triste. Uma nota fria, uma saída, cara, fraca do lado dele, sair desse jeito. Caraca, maluco, o nosso barco, o nosso burro não vai andar não, gente, papai do céu. Mas é isso, família, a gente tá aqui pra falar um pouco sobre isso e projetar, né, o Vasco, essa temporada, o jogo de domingo, porque o Vasco precisa achar outras referências, né? Nesse período recente saiu agora o Ryan, saiu o Verratti, agora sai o Coutinho. Acho sim que o Vasco tem no atual elenco jogadores para se tornarem, né, referências. O Andrés Gomes, por exemplo, eu acho que já é. A gente pode conversar um pouco sobre isso. Até estava preparando aqui para trazer em outro vídeo. Se você assistir qualquer corte, qualquer live debatendo o jogo de domingo, os torcedores do Flu-C só falam do Andrés Gomes. Não falam de nenhum outro jogador, só Andrés Gomes. Olha isso, quem vai marcar ele lá? Só Andrés Gomes. Então a gente precisa também, e vamos falar sobre isso aqui, até trazendo uma informação do canal Na Torcida Vascaínos, que parece que o Diniz trabalha com a ideia do Nuno, né? Se tornar essa referência no meio campo, ser esse jogador jogando ali na função do Felipe Coutinho. E aí eu tava vendo até um vídeo do Tática Vascaína, trazendo alguns lances do Nuno, trabalhando pelo centro do campo. Ele cita o Rojas também para fazer essa função, a possibilidade do Vasco mudar de sistema, 3 zagueiros, 2 atacantes, Spinelli e Brenner. A gente vai resenhar um pouco sobre isso pra gente finalizar a nossa sexta-feira. Fechou, família? Deixa o like, comenta, hype o vídeo para fortalecer o trabalho do Thiagão. E claro, se for comprar no Mercado Livre, Shopee, Netshoes e Magalu, poxa, clica aqui em um dos nossos links. Thiagão, cadê esses links? Família, são os produtos. Infelizmente, né, não vem separado. Esse aqui é da Shopee, Mercado Livre. Você tem que ir clicando. Aí, tipo assim, você vai comprar no Mercado Livre. Clicou no produto, te direcionou para a Shopee. Você tem que voltar e clicar no link do Mercado Livre. Esse trabalho inicial, eu sei, desculpa, mas depois você efetuando a sua compra, sei lá, uma televisão, um celular, uma bicicleta, um tênis, uma camisa, você vai estar fortalecendo aqui o nosso trabalho sem pagar R$1 a mais. Estou te dando o exemplo do Mercado Livre, mas é assim na Shopee, Netshoes e também na Magalu, família. Vamos seguir a nossa resenha e já ler essa nota do Vasco em relação à saída do Felipe Coutinho. Tá aí. O Vasco da Gama informa que o atleta Felipe Coutinho procurou o clube para manifestar o desejo de rescindir de forma antecipada o contrato que se encerraria no meio deste ano. Após diálogo respeitoso e transparente, as partes chegaram a um acordo amigável para a rescisão contratual, assinada no fim da tarde de hoje. Revelado em São Januário e formado nas categorias de base do Vasco, Coutinho sempre carregou consigo a identidade vascaína ao longo de sua trajetória no futebol mundial. Em seu retorno ao clube que o projetou, demonstrou profissionalismo, dedicação e profundo respeito pela instituição, honrando a camisa em todos os momentos em que esteve em campo. O Vasco da Gama agradece ao atleta por todo o comprometimento demonstrado ao longo deste período. E é dessa forma que se encerra a segunda passagem do Felipe Coutinho com a camisa do Vasco. É lamentável, família, lamentável. E aquilo que eu falei no início do vídeo, de forma nenhuma dá pra colocar na conta da torcida. Pegou pesado. Tipo, né, o vídeo que eu falei do Crave, falando que o torcedor estava transferindo uma responsabilidade que não é dele. Não é por aí. Não é por aí. Tem algumas coisas que eu até concordo com ele,
em relação ao trabalho do Diniz e tal, mas não é por aí, não é uma transferência de responsabilidade, até porque eu acho que a maior parte da torcida, não posso falar por todo mundo, tem esse entendimento. Poxa, o Coutinho não é o principal problema do Vasco. Coutinho vai sair, vai deixar, sei lá, o salário dele na mesa e o Vasco agora vai voar abaixo. Não, todo mundo sabe que não é assim. Não é esse o ponto. A cobrança é no sentido de performar, de jogar, de chamar a responsabilidade, coisa que ele não chamou. Só que aí tem os argumentos, né? A culpa do Diniz é isso e aquilo. O Crave fala lá que com o Carille ele estava muito bem. Não sei, cara, não sei. É aquilo que eu falei. Quando você tá com o ranço de uma pessoa, você começa a inventar argumentos. E tem uma análise hoje que é muito complicada, que é a análise lá dessas ferramentas que eu não sei falar o nome. Software Score, olhar para os números. Não. Você tem que olhar jogo a jogo. Então, assim, o Diniz, ele foi muito importante pro Coutinho, sim. Foi sim. O Coutinho não conseguia jogar 2 partidas numa temporada. Olha quantos jogos ele fez no Vasco. E o Diniz foi importante. Essa questão do Diniz fazer o Coutinho buscar a bola lá embaixo foi importante também. Buscar lá embaixo, buscar lá no goleiro, na saída, foi. Porque o Diniz, ele teve a noção que, poxa, o Coutinho precisa voltar a ter o entendimento que ele é importante. Como vai fazer isso? Pegando na bola o tempo todo. Participando do jogo, não ficando tipo em 2024, que às vezes ele mal pegava na bola. Quando pegava pressão, não tinha para quem tocar, não conseguia, né, sair, não tinha força para girar, para arrancar. Então, pegando na bola o tempo todo, participando da construção, né, o Diniz começou a trazer de volta esse instinto, né, do Felipe Coutinho, de protagonismo, de bom jogador e tudo mais. Beleza, quando o time qualificou, o Diniz poderia ter, né, o estalo, cara, agora dá pra gente, né, deixar o Coutinho agora na questão de ter o poder de decidir, né, ficar um pouco mais na frente. Lá agora a gente tem zagueiros que podem fazer essa saída. O Thiago, quando, né, começou a jogar lá contra o Inter. Sim, mas isso, né, infelizmente não aconteceu. Agora, não dá para culpar diretoria, Diniz, que eu pensei no primeiro momento, torcida. Foi uma decisão do Felipe Coutinho e, né, fim de papo. Até alguns amigos estavam me mandando esse vídeo aqui, né, que o Carlos gravou hoje. Falam, posso até mostrar rapidamente aí para vocês, da situação que o Diego viveu lá no Flamengo, né? A torcida ali querendo, né, dar um pescotapa nele, e o cara não seguiu, depois foi campeão e tudo mais. Então, assim, na minha cabeça, isso poderia acontecer com o Felipe Coutinho, né? A gente vem citando aqui quantos jogadores. Diego é um que chegou, não performou. Everton Ribeiro também chegou, não performou. De repente, com essa ideia que o Vasco tem de trazer jogadores com mais saúde, e a gente já está vendo isso acontecer nas movimentações do Vasco, o Coutinho poderia passar a performar, né? O Vasco criar referências, né? A gente vai falar sobre isso aqui, como aconteceu no Palmeiras, nos rivais aqui, e o Coutinho, né, também ser ajudado nesse sentido, né, o time melhorando, aparecendo as referências e ele participando dessa evolução. Mas infelizmente não estava com a cabeça boa. Essa questão de romantizar a vida do jogador como o Souza fez, ridículo. Como o Diniz fala em alguns momentos, pressão todo mundo tem. Cara, dificuldade todo mundo passa, mas é aquilo que eu falo. É melhor passar por problemas, dificuldades, pressão com dinheiro no bolso. Veja bem, quantas pessoas no mundo podem tomar a decisão que o Felipe Coutinho tomou? Vou parar de trabalhar para tratar a minha mente. Você pode fazer isso? Pode? Então como é que a gente vai romantizar a vida do jogador? Poucas pessoas no mundo podem tomar essa decisão. Graças a Deus, ele pode. Então não vamos colocar na conta da torcida, né? Vai parar de jogar, de repente, não, a gente pode até falar aqui, ó, né, uma situação da MLS aqui, mas está com muito papel, graças a Deus. Família tá bem, tá feliz, esposa, e se Deus quiser vai se recuperar aí, vamos ver o que o Coutinho vai fazer. Eu só espero assim, sei que você pode cagar pra isso, né? Eu só acho que pegaria mal se o Coutinho acertasse com algum clube no Brasil. Aí pegaria muito mal. Eu, não acredito que ele vai fazer isso, porque pressão, pressão, você continua no Vasco, né? Mas tem aí, família, essa possibilidade, eu tô mostrando pra vocês, dos Estados Unidos, né? De repente ele jogar lá no Los Angeles Galaxy. É isso. Vamos encerrar, né, essa novela aí, Felipe Coutinho, e focar agora no futuro do Vasco. O Vasco tem jogo importante no domingo. É isso? Família, vamos lá. Seguindo aqui a nossa resenha, gostaria de ler com vocês essa informação aqui do canal da Torcida Vascaínos em relação ao Nuno Moreira, que pode se tornar essa referência aí no setor de meio campo, ser o meia de criação. Vamos lá, ó. Nuno Moreira deve ser o substituto de Felipe Coutinho. A relação entre Fernando Diniz e Nuno Moreira foi marcada recentemente pelo episódio durante a parada técnica na partida entre Vasco e Mirassol, válida pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Nuno ficou chateado, principalmente com a repercussão do caso em Portugal. Contudo, essa questão já está resolvida internamente entre as partes. Alinhado a isso, devido à saída de Coutinho, a comissão técnica do Vasco da Gama se reuniu nesta semana com camisa 17 e viu no atleta um substituto natural para o ex-camisa 10 Cruz Maltino.
O Vasco, através do departamento de futebol, entende que o colombiano Johan Rojas e Nuno Moreira podem suprir a ausência de Coutinho no elenco. Internamente, acredita-se que não há a necessidade de contratar um camisa 10, a não ser que surja uma oportunidade de mercado. Com a mudança tática, é esperado que o português volte a desempenhar o futebol que demonstrou assim que chegou ao Rio de Janeiro. Atualmente, o jogador não se sente confortável jogando pelo lado direito do campo. Observação, essa informação foi trazida em primeira mão durante a nossa live no canal Na Torcida Vascaínos às 10. Tá aí, família. Antes de trocar uma ideia com vocês sobre isso, deixa eu passar esse corte aqui do Tática Vascaína, falando um pouco sobre essa situação do Nuno, Johan Rojas, opções. Olha só. O Vasco acabou sem o Coutinho, muita gente acha que o time pode ter perdido o brilho, mas a equipe já tem outras alternativas. Tá muito claro que o Nuno rende melhor vindo da esquerda para dentro, mas com o Andrés voando no corredor esquerdo, fica difícil o Diniz tirar o colombiano de lá. Uma opção é centralizar o português, que tem visão de jogo, passa em profundidade e pode virar o elo de ligação com o ataque. O meu medo é o jogo sob pressão, ele não consegue jogar de costas, mas faz bem o entrelinhas e vai voltar a chutar no gol. O Rojas não é um 10 clássico, no México ele foi muito criticado quando atuou centralizado, mas pode romper as linhas vindo de trás ou mesmo saindo da direita para dentro, podendo trocar de posição com o Andrés e com o Nuno, por exemplo. Tem bom passe, boa finalização, é uma ótima opção. E a última é a dobradinha Brenner-Spinelli. Eu já mostrei aqui no perfil como o Diniz usou o Brenner ao lado do Luciano no São Paulo em um 4-2-2-2. Ele pode servir de apoio para o argentino, limpa a marcação, sai da área, pode compensar a falta de um meia. O que eu acho que vai melhorar nessa equipe sem o Coutinho é o pós-perda e o jogo de transição. O Coutinho não é tão rápido. É claro que a genialidade do Coutinho fará falta, mas a roda segue girando. Tá aí, família, antes da gente focar no jogo de domingo e essa possibilidade de repente o Nuno jogar pelo centro do campo ou pelo lado esquerdo, o Andrés Gomes, né, voltar aqui para o lado direito, é importante a gente pontuar algumas coisas, porque foi um debate, né, a gente teve até aqui, a gente trocando essa ideia sobre a queda de rendimento do Nuno. É o Diniz que está fazendo cagada. Só que a gente precisa lembrar, e eu já comentei isso aqui recentemente, que foi uma mudança para trazer equilíbrio, e que no primeiro momento até funcionou. Você lembra que o Vasco estava tomando porrada atrás de porrada, o lado esquerdo frágil, com o Piton e com o Nuno com aquela dificuldade física, a gente sempre falando, ele não tirou férias, ele não tirou férias, ele não tirou férias. E eu acho que independente, né, do cansaço, não tirou férias, e ainda assim esse ano, né, família, foi pouco tempo de descanso, mas dá pra ver que o Nuno não é um jogador tão físico. Então ele vai ter dificuldade de fazer esse ir e vir, de ajudar taticamente, principalmente no time do Vasco. Então o Diniz pegou o Nuno, botou pro lado direito, até pensando no PH, que tem mais força para marcar, e levou o Andrés Gomes para lá, para equilibrar o jogo sem bola. E isso funcionou sim, o Vasco foi um time mais equilibrado. Só que realmente, né, 2026, o Nuno não começou nada bem, e acho que o PH faz falta nesse sentido, porque é um cara que tem muita força para aparecer e aproveitar a qualidade do Nuno de passe e tudo mais. Sempre tá ali dando opção. O Coutinho e o Brenner também, jogadores que não têm mobilidade, também, na minha visão, acaba dificultando, família vascaína. Mas o meu ponto e já falei aqui com vocês algumas vezes, mas para quem tá chegando agora, eu acho que o Nuno pode jogar pelo lado esquerdo? Pode, né? A gente tá vendo assim, só pra gente trazer essa referência, o Ryan. Eu sempre falei que o Ryan não é ponta, o Ryan é centroavante. E você vai lá ver, amanhã tem jogo, né? Amanhã ele joga contra o Chirran, eu acho. Você vai ver lá na Premier League, ele tá jogando de ponta, voltando, marcando, só que é aquilo que eu falo com vocês, família, a gente precisa analisar o contexto, né? O time do Ryan não tem gente pesada, não tem um Verratti da vida, não tem um Coutinho da vida, não tem um Nuno da vida, todo mundo corre bem. Todo mundo, se você assistir um jogo do Bournemouth, você vai ver o 10 corre, o atacante, o Evanilson corre, todo mundo é intenso na marcação. Então consegue ter equilíbrio mesmo com o Ryan de ponta, né? O Ryan que tem essa dificuldade, tá mostrando serviço, tá chegando agora e tá correndo até um pouco mais. Então o Nuno pode jogar aberto pelo lado esquerdo? Pode, mas você tem que analisar, né, o entorno, o coletivo. Então nesse momento, família, eu gostaria de ver o Nuno mais pelo centro do campo, e sim, trabalhando pelo lado esquerdo, onde ele gosta, mas pelo centro do campo. O Nuno só jogou uma vez assim, acho que foi num jogo contra o Palmeiras, que o Verratti e o Coutinho foram poupados. Foi 1-0 esse jogo, né? Fubazão lá do Hugo Moura, aí o Lloyd jogou e ele conseguiu achar bons passes. Você tem a possibilidade também do Johan Rojas jogar no centro do campo, né? O amigo do Tática Vascaína comentou que ele não foi tão bem no México, mas de repente consegue render nessa função aqui. Então meu ponto família, o Vasco precisa, né, achar referências, e aí digo referências
tendo como exemplo outros times que, cara, aí você pode falar, né? Teve times que foram vencedores, tipo um Atlético com Hulk e tudo mais, mas teve outros times assim, o Palmeiras é um exemplo, que ao longo dos anos foram construindo ali as suas referências, agora não, né, que tá contratando bem, mas, pô, surgiu um Rafael Veiga, o Dudu se firmou, entre outros, Zé Rafael, entre outros jogadores, e isso pode acontecer no Vasco também, né? Infelizmente o Vasco não conseguiu vencer com o Coutinho, com a experiência do Verratti, e pode criar as suas referências a partir de agora. Por isso que eu gosto muito do movimento do Vasco de contratar jovens, de olhar para essa parte da saúde. Ah, o Brenner não é tão, né, o Brenner tem 25, o Cuiabano 23, Andrés Gomes 23, Marino 23, Porras é jovem, então eu gosto desse movimento do Vasco nesse sentido, que são jogadores que hoje não tem esse nome, mas é o que eu tô falando, né? Pode construir esse nome nessa temporada, em outras temporadas, né? Tendo sequência no Vasco. Agora, família, um ponto importante em relação a isso tudo, já focando no jogo, é que o Vasco realmente precisa de jogadores que possam aparecer para ontem, né? Porque é o que eu tô falando, depois eu vou até trazer esse vídeo aqui. Cara, do lado de lá só estão falando do Andrés Gomes. Só do Andrés Gomes. A preocupação deles é Andrés Gomes. E assim, o Nuno tem que voltar a aparecer, o Spinelli, né, marcar os gols, porque tudo isso é importante pra gente buscar o resultado. Porque, família, se isso não acontecer, se o Vasco viver ali uma dependência, né, uma Andrés Gomes dependência, vai ficar difícil, né? Vão marcar bem, vai pegar na bola, já vai vir uma galera, o Canóbio já vai ficar atento pra marcar ele, pra pressionar, vai ter a sobra, e aí o Vasco não vai criar nada. Então, no mundo ideal, né, é que já nesse jogo possam aparecer outros atletas e que eles possam chamar essa responsabilidade. Até acho que o Nuno tem essa capacidade. Apesar dele gostar de jogar aberto pelo lado esquerdo, acho que, né, família, tirar o Andrés Gomes dali, não sei, o Andrés Gomes está fazendo um salseiro por ali. Isso é uma realidade, né? Todos os vídeos que a gente via ali do Andrés Gomes era mais pelo lado direito. E a gente até reclamou um pouco do Diniz no início, né? Do Andrés Gomes entrando pelo lado esquerdo. E hoje ele está muito bem ali. Por isso, família, já é repetitivo isso, mas assim, eu gosto da ideia do ataque com mais força na frente. E aí pode ser o Nuno, né, de meia armador, né, Andrés Gomes, Marino e Spinelli, cara. Esse é o time que eu gostaria de ver no domingo, e o Nuno, né, assumindo essa referência aí deixada pelo Coutinho, esse espaço deixado pelo Coutinho. Acho que o Nuno tem sim qualidade, é um cara versátil, é um cara que sabe fazer gol. A gente não pode pegar esse momento difícil que ele tá vivendo e pá, não. É um jogador que mostrou muito potencial no ano passado e de repente assumindo essa função de meia, com mais saúde que o Felipe Coutinho, pisando um pouco mais na área. É claro, o Diniz não é insistir nos erros, é fazer o Nuno buscar a bola lá atrás, deixa o Nuno, né, mais próximo da área, o jogador para decidir, para definir, para ficar preocupado com a criação do time, já que ele tem jogadores com essa condição de sair lá de trás. Não é o Hugo Moura, não é o João Vitor, não é o Freitas, o Costa sabe jogar, sabe carregar, assim é o Andrés Gomes, vai fazer muita falta o Thiago Mendes para esse jogo, mas, né, mudar alguns conceitos táticos para a gente tentar potencializar outros jogadores e principalmente, né, ter equilíbrio defensivo. Acho que não pode ficar tomando tantos gols, né, família? Até tava falando isso com um amigo hoje, que me mandou mensagem lá no Insta. Eu demoro a responder, ele sabe, mas eu respondo, né, família? Que graças a Deus é muita gente, né, trocando uma ideia com o Thiagão. Mas eu falei com ele, cara, ele defendendo muito o Diniz. Eu falei, poxa, irmão, mas não é por aí. O Diniz também tem a parcela dele. E é grande. Né? Outro dia a gente ouviu aí que o Diniz tem mais gols sofridos do que jogos. Então, ou seja, os times do Diniz, cara, tem que entrar em campo para marcar 2 gols, porque vai tomar um. Vai tomar um. E o torcedor, não é o seu sentimento, a gente sempre fica com essa impressão, cara, o Vasco vai tomar, o Vasco vai tomar, porque é um time muito frágil. Então vamos ver, né, com essas mudanças, com as saídas, se o Diniz consegue realmente propor algo novo pra gente vencer no domingo e chegar nessa final do Campeonato Carioca, né, família? E claro, são jogos que, pra levantar também, né, a nossa moral pro Campeonato Brasileiro, que a gente tem uma sequência difícil por aí, família vascaína. Só pra pontuar a questão do vídeo do Tática Vascaína, cara, assim, eu não sei, eu não gosto muito da ideia do Brenner e do Spinelli juntos. Nesse momento, eu acho que não é viável, porque o Brenner tá parecendo um Thiagão com 12 latão na cabeça e um barrigão desse jeito que eu tô. Tá mal, tá pesado, então eu não gosto dessa possibilidade. Pode ser pro futuro ou no decorrer de um jogo. Mas o que eu mais gosto é isso aí, família. É o Nuno Rojas no meio armador, e os atacantes de força na frente. Andrés Gomes, Marino e Spinelli. Eu gostaria de ver esse time aí contra o Fluminense, família. Fui! Deu!